Galera, chegou a hora da nossa dica cultural e eu estou aqui com o professor Alan Santos e ele vai indicar um filme para você curtir neste final de semana. Alan, seja bem-vindo à Conexão Unipam. Olá, Larissa. Então, a nossa dica cultural para este final de semana é o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme que eu trago aqui uma recomendação inicial para um público infanto-juvenil. Aborda a temática da nossa vivência, da vivência dos brasileiros na ditadura militar, mais aproximadamente ali em 1970, e de uma forma bem leve, de uma forma que, sob o ponto de vista, sob a ótica de como uma criança, como um adolescente vivenciou, o que ele entendeu sobre a ditadura militar ali naquela época. Então, o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Conta um pouquinho pra gente sobre o enredo dessa história. Ele se passa no ano de 1970, ele inicia com as gravações na cidade de Belo Horizonte. O menino Mauro, de apenas 12 anos, ele é surpreendido pelo anúncio pelos seus pais de que eles iriam sair de férias, que eles iriam viajar. E aí começa uma reflexão interna no Mauro, onde por que meus pais vão sair de férias e por que eu não posso ir junto, por que eu não posso viajar? Os pais fazem a proposta para que o menino passe a ir morar com o avô. Então esse menino é levado para São Paulo, é deixado pelos pais em São Paulo e o menino começa novamente a ser surpreendido. Ele mais uma vez é surpreendido, pois no dia que ele chega em São Paulo, ele descobre que o avô acabara de falecer, né? Então esse menino, ele recebe esse segundo baque, esse segundo impacto, e aí ele começa a ter a vivência de um drama na vida dele. Os pais deixaram, não havia mais ninguém que pudesse adotar, que pudesse cuidar dessa criança, e esse menino, na verdade, ele começa a viver sob os cuidados dos vizinhos do avô dele que tinha falecido. Os vizinhos têm uma cultura judaica, uma cultura muito diferente da cultura que o Mauro estava vivendo até esse determinado momento. A forma de se portar, religião, o jeito de se alimentar, a forma de brincar com outras crianças, tudo isso ele precisa passar a observar e precisa passar também a internalizar e transformar para que ele vivesse aí nessa cultura. Inicialmente, o Mauro ele tem uma certa dificuldade para entender tudo aquilo e, ao mesmo tempo, ele está sempre na expectativa de que dia os pais deles irão retornar dessa viagem, essa dita saída de férias. Os pais haviam participado de protestos contrariando os militares, então os pais, com medo de serem presos, de serem perseguidos, eles, digamos assim, inventam essa viagem. O garoto em nenhum momento percebe essa fuga, para ele realmente é uma saída de férias. Um ponto interessante que a gente pode destacar aqui também, somente as crianças que aparecem nas cenas e que fazem parte do enredo, mas também alguns adultos, eles perdem o foco do momento que está se vivenciando, que o Brasil está em plena ditadura militar, e esse foco é desviado pela Copa do Mundo de 1970, que está sendo disputada no México, e as pessoas estão na grande expectativa pela conquista do tricampeonato, né? Quando passa a Copa do Mundo, é que as pessoas voltam a cair em si e, digamos assim, a perceber que elas estão vivendo um momento que afeta muito as suas vidas. Digamos assim, no final aí do filme, o que se observa é que o garoto continua sem entender. Eu posso arriscar em dizer aí, num momento, porque os adultos que conviviam com ele, que, digamos assim, adotaram ele por conta do falecimento do seu avô, não dialogam com as crianças sobre aquele momento que estava sendo vivenciado. Então, quer dizer, o próprio título do filme já coloca o ponto de vista, o ano em que meus pais saíram de férias. Os próprios pais dessa criança não dizem para ele, não conversam com ele sobre essa realidade, né? E as pessoas que fazem parte, os adultos que vão fazer parte da convivência dessa criança depois, eles também não colocam isso, em nenhum momento isso é apresentado. Então, e no fechamento, digamos assim, com o retorno da mãe e do garoto, ainda assim, ela mostra que o garoto teria que ir embora, seria o exílio, e o garoto não consegue entender o que é o exílio.
Então, é uma oportunidade muito boa para que os pais possam conversar com seus filhos, assistirem esses filmes juntos. Os professores das escolas também podem desenvolver esse trabalho em sala de aula e aproveitarem para fazer uma reflexão desse momento, daquele momento da ditadura e inclusive hoje, né, trabalhar um pouquinho sobre o diálogo, conversar sobre algumas verdades, hoje a questão do exercício da cidadania, enfim, são temáticas que podem ser trabalhadas tanto em sala de aula quanto com os pais também. Você sabe alguma coisa dos meus pais? Onde eles estão? Seus pais estão de férias, não é, Mauro? Sei, férias. Muito bom, Alan. E é um filme que fez muito sucesso, teve muita repercussão. Logo na estreia, pessoal, foram vendidos 27 mil ingressos e durante o tempo que este filme ficou em cartaz, mais de 188 mil pessoas foram até o cinema conferir na telinha este filme. E é um filme que, como você disse, reflete muito o que a sociedade viveu naquela época, mas também é um filme ao mesmo tempo atual, porque nós estamos vivendo, né, período de Copa e estamos comemorando também os 50 anos da ditadura. A ditadura que foi instituída em 1964, agora em 2014 está completando de 50 anos da instituição da ditadura no Brasil, ditadura que perdurou aí por 21 anos, né? Só a partir ali de 1984, 1985 é que nós tivemos o retorno de um civil à presidência da República e daí aproximadamente 4 anos depois, sobretudo com o movimento das diretas já, é que os brasileiros começaram novamente a vislumbrar a possibilidade de irem às urnas e voltar a votar para escolher diretamente o seu presidente. E realmente é um momento oportuno, Larissa, como você está colocando, porque nesse ano no Brasil nós temos uma Copa do Mundo, ao mesmo tempo, desde a Copa das Confederações no meio do ano passado, nós temos visto alguns protestos, né, sendo realizados, as pessoas estão mais conscientes, estão indo às ruas para protestar e exigir, enfim, por uma série de coisas, melhores condições de vida, saúde, educação, segurança, dentre outras coisas. E quem sabe, então, fica aí a dica para que as pessoas assistam e reflitam. Esse momento que nós estamos vivenciando agora, a Copa do Mundo, e ao que tudo indica, aquele foco que foi desviado lá nos anos, em 1970, com a Copa do Mundo naquela época, ao que tudo indica agora a gente não está tendo esse desvio, as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão, digamos assim, buscando mais ainda o exercício da sua cidadania, estão exigindo mais os seus direitos. Então fica aqui uma provocação, uma reflexão. Será que a Copa do Mundo vai desviar esse foco? E também, novamente, fica aqui a dica para que as crianças possam assistir junto com seus pais, elas possam entender, os pais possam explicar, os professores também, o que foi a ditadura militar, o que esse período de ditadura trouxe para as nossas vidas, que reflexo que nós temos hoje, né? Os pais, os avós dessas crianças, o que eles vivenciaram naquele momento. Então, além de uma aula de história, também é um exercício aqui da cidadania. Fica essa dica cultural, então. Então, muito obrigada, Alan, pela sua participação. Pessoal, vocês anotaram, né? O ano em que meus pais saíram de férias. Fica aí a dica, então, do professor Alan. Pode já chamar a família, pode chamar os amigos, separar seu balde de pipoca, porque você já tem compromisso aí para esse final de semana. E nós, do Conexão Unipan, já vamos ficando por aqui. Semana que vem nós voltamos com muitas informações, mais dica cultural e mais novidades para você. Um forte abraço e até lá!